Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo e eu queria agradecer vocês pela participação. Já estamos aqui com uma audiência bem significativa. São quase 500 pessoas no Facebook, mais quase 600 pessoas nos dois canais do YouTube. Eu agradeço muito vocês e peço que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Talvez essa seja a notícia mais importante de nossas vidas em termos de assuntos políticos, é claro. Dessa vez não se trata de uma opinião que já era consenso por parte de quem pensa. Dessa vez os fatos foram trazidos e realmente Moro, Dallagnol e outros personagens conspiraram contra a economia brasileira, conspiraram contra a segurança do Brasil, destruíram a economia, destruíram o Brasil para conseguirem modificar os resultados das eleições e, obviamente, para alegrar os interesses dos Estados Unidos. Nós estamos agora, de forma bem confirmada, vivendo a maior farsa da história deste país. Infelizmente, essa farsa ainda tem apoiadores, o que significa que o nível de alienação do nosso povo é tão grande que ainda existem pessoas comuns como eu e vocês que acreditam na Lava Jato e agora nós temos o maior desafio da nossa vida, que é mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu. Sérgio Moro orientou o Dallagnol para conseguirem colocar o Lula na cadeia e para tirarem o Lula das eleições. Muito mais do que isso, todo o processo da Lava Jato foi orientado pelo juiz que julgaria o caso. Seria como se o juiz falasse, se você colocar isso, você vence a causa. Não teve julgamento, obviamente, teve uma grande farsa para endossar o que aconteceu. Deixa eu começar agradecendo aqui os comentários, deixa eu trazer aqui o superchat de Benedito José Bernal. É mesmo bombástico esse vaza-jato, chegou a hora de todos os partidos de esquerda unirem-se nessa causa sem cessar. Olha, vou comentar esse primeiro superchat dizendo que, pelo que disse o Paulo Pimenta, pessoal, já se inicia uma grande articulação do Congresso. Não se trata de uma união dos partidos de esquerda. Depois desse escândalo, que obviamente já era sabido por muitas pessoas, acredito eu que até aqueles que estão do lado do Sérgio Moro vão aproveitar essa oportunidade para abandonarem o barco. O que significa que a queda do Sérgio Moro agora, ela pode vir articulada por partidos que antes apoiavam o Sérgio Moro. A queda do Dallagnol pode vir articulada por partidos que antes apoiavam o Dallagnol. Então nós teremos talvez o momento mais feliz de todos os episódios dessa farsa política. Da mesma forma que nós tivemos a oportunidade de comemorar a queda do Eduardo Cunha, pode ser que a gente tenha a oportunidade de comemorar a tão sonhada queda do Sérgio Moro, a tão sonhada queda da Operação Lava Jato, que vai levar para dentro do vaso pelo menos a reputação do Dallagnol. É claro que eles representam instituições poderosíssimas. Hoje o Sérgio Moro não é mais o magistrado, mas trata-se aí de um traidor da pátria, de um conspirador que hoje faz parte do governo que ganhou as eleições graças às suas conspirações. Só que o detalhe é que o Sérgio Moro não utilizou-se de sua influência pessoal para modificar o resultado das eleições no Brasil. O Sérgio Moro utilizou a instituição Poder Judiciário, assim como o Dallagnol tem utilizado a instituição Ministério Público. Então agora a gente tem de um lado uma instituição importantíssima para a democracia e do outro um personagem que é o Dallagnol. Da mesma forma a gente tem de um lado uma instituição, Poder Judiciário, e de outro um ex-magistrado, Sérgio Moro. Será que a instituição vai sumir para que esse magistrado, ex-magistrado, não seja punido? Será que o Ministério Público todo vai pagar e perder a reputação por causa do posicionamento do Dallagnol? Cláudia Silva, boa noite, Léo. O que esta corja poderia ainda tentar fazer para sair desse escândalo? Algo vão tentar, além de se vitimizarem. É gravíssimo e eles sabem. Sim,
Eu vou falar sobre isso também. Alexandre Felipe dos Santos, obrigado pelo superchat, obrigado pela mensagem, pela participação. Ele fala Moro na cadeia. É sem dúvidas agora o sonho de grande parte dos brasileiros é ver o cara que trabalhou uma conspiração pela destruição da nossa soberania, pela destruição da nossa democracia, ver esse cara na cadeia é simbólico. Muito obrigado, Ariane Radha, pelo superchat, ajuda aqui ao canal. Muito obrigado, Edinaldo Melo, também pelo superchat, ajudando aqui o canal. Muito obrigado também, a ajuda aqui da Andréa Xavier. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo a vocês. Hoje eu quero falar sobre possíveis escapatórias que eles utilizariam, como que eles vão tentar articular, provavelmente, lógico, como que eles vão tentar articular para escapar dessa. É importante termos consciência que, apesar de que os fatos estão aí, eles ainda são poder. Dallagnol, como sendo membro do Ministério Público, ele vai alegar que estava agindo conforme a legalidade. Isso porque ele vai tentar dizer que ele, como parte preocupada com a acusação, ele tem que acusar. Não, o Ministério Público não tem que prender a qualquer custo. O Ministério Público tem, obviamente, que perseguir a verdade e até pedir absolvição se ele não tiver provas. O próprio Dallagnol confessa que não tem provas contra o Lula, não acredita nas provas contra o Lula, mas mesmo assim lutou pela prisão do ex-presidente Lula. Importante, pouco antes das eleições, eles articularam várias vezes, para evitarem a possibilidade do Lula até mesmo dar entrevistas. E o colega fala, Rita Linhares fala, por isso Moro divulgou que o celular dele foi hackeado. Exatamente quando o Sérgio Moro descobriu que essas informações chegaram até jornalistas, ele já começou a tentar criar uma vacina contra o escândalo. E essa vacina foi, sem dúvidas, essa questão aí da possibilidade do seu celular ter sido hackeado. Obviamente, de alguma forma, essas mensagens foram extraídas do celular do Sérgio Moro. Vou falar um pouquinho também sobre, tecnicamente falando, o que poderiam ter feito para extrair essas mensagens do celular do Sérgio Moro. Importante é que elas foram retiradas e agora já começa a ficar bem claro, até mesmo para o mais alienado, com exceção, é claro, do fanático religioso. Tirando o fanático religioso que acredita em qualquer coisa que o pastor disser, não estou falando do religioso, eu estou falando do fanático, lógico. Tirando o fanático religioso, quem tem um pouco de cérebro já começa a perceber que foi tudo uma grande farsa. Eu queria agradecer as pessoas que estão compartilhando no Facebook, chegamos a 1000 pessoas assistindo aqui pela página Leonardo Estopa, agradecer o carinho de Dilma Resistente, que fez um compartilhamento no Twitter, e deixa eu agradecer aqui Marcos Vinícius. Com todo esse mar de lama revelado contra o herói de Curitiba, não seria o caso de estar havendo milhares de pessoas nas ruas de todo o país? Vaza Jato. Marcos Vinícius, você traz um dos maiores problemas que a gente vive hoje, que é a questão das bolhas. Nós temos essa informação, mas nós fazemos parte de uma bolha de informação. E nesse momento eu falo com vocês que estão assistindo, que compartilhem, porque isso é muito importante. Olha, fazemos parte de uma bolha de informação e para que isso chegue a mais pessoas é importante que você transmita para mais pessoas. Muitas pessoas não vão ficar sabendo desse assunto, porque, lógico, no celular do Sérgio Moro tem mensagens para o Dallagnol? Sim, mas tem mensagem para a Rede Globo. Então pode ser que a Rede Globo tenha interesse pessoal em não deixar que essas mensagens venham à tona. Então é obrigação nossa, e quando eu falo Rede Globo, obviamente a gente tem outros canais. Pode ser que a informação extraída do celular do Sérgio Moro consiga chegar inclusive as trocas de mensagens durante a condenação do ex-presidente Lula, obviamente Sérgio Moro mandando mensagens aí para a Rede Globo, para pautar a Rede Globo a respeito do que aconteceria com o ex-presidente Lula. Wilson Barbosa Lopes, muito obrigado Wilson Barbosa Lopes pelo superchat, muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Mônica Godum, povo na rua por Lula livre, antes que qualquer articulação ardilosa. Olha, Lula livre... vou falar com vocês tecnicamente, porque a gente sabe que a técnica não funciona muito mais no Brasil. Estamos vivendo um período de exceção. Dentro desse período de exceção, o que acontece é que a prisão do Lula é uma prisão política e não uma prisão de acordo com as regras da justiça. Edson Macedo, Léo, Lula é o pirilampo da fábula, a definição da inveja, só porque você brilha. Lula livre já. Muito obrigado, Edson Macedo.
né? Exatamente o brilho do Lula causa inveja nos seus algozes, mas obviamente o Lula evitaria interesses financeiros, como por exemplo a reforma da Previdência e venda das nossas estatais. Olha, primeiro ponto que eu queria falar com vocês, eu queria agradecer muito superchats, muito importante, quem puder ajudar também. Eu tenho as contas bancárias anunciadas aí nas descrições do vídeo no YouTube, mas também você ajuda compartilhando. Então, se você não puder ajudar com dinheiro, ajude compartilhando, porque a mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas o possível. Olha, pessoal, importantíssimo que a gente entenda que, apesar do ex-presidente Lula ter sido julgado em primeira e segunda instância, que esse é o argumento dos bolsonaristas, coisa do tipo, ah não, mas ele foi condenado, ele foi recondenado, foram 350 bilhões de juízes, né? Tá na cabeça do bolsonarista, tá isso. Olha, regra básica da inabilitação de um juiz. Se um juiz se demonstrar parcial, ele não pode ser o juiz do caso, ou seja, o processo do Lula agora já não é nem questão de absolvição, é questão de anulação. E essa anulação ela pode acontecer a qualquer momento e a gente torce para que ela aconteça amanhã. Pelo menos um habeas corpus para que o Lula vá para casa até aguardar essa questão do julgamento de parcialidade do Sérgio Moro. Um juiz não pode, sob hipótese alguma, ter relacionamento com uma das partes. O que significa que o juiz não pode ser amigo do promotor ou do procurador e nem amigo do acusado. Não, o juiz tem que ser imparcial, senão ele precisa se declarar suspeito. Suspeito significa que, olha, porque eu sou amigo do promotor do caso, eu não posso julgar esse caso. Ele vai se declarar suspeito. Se o juiz é amigo do acusado, ele pode se declarar suspeito, é parente do acusado, é automaticamente suspeito. Nesse caso, o Sérgio Moro, ele precisa ser declarado suspeito porque ele orientou a acusação. Vocês estão entendendo? Olha, nós não tivemos nos processos da Lava Jato um juiz. Não tivemos juiz no processo da Lava Jato, porque o juiz passou a fazer parte do Ministério Público. Então, o juiz, que seria uma parte imparcial, responsável pelo julgamento do processo, nesse caso, em especial da Operação Lava Jato, o juiz foi parte do Ministério Público. E isso é muito sério. Isso é motivo para anulação do processo imediatamente, que significa que se nós tivermos um pouco de caráter, tanto no Ministério Público quanto no Poder Judiciário, a gente precisa do Lula em casa amanhã. Não há possibilidade de considerar esse julgamento como sendo um julgamento vindo do Poder Judiciário se o magistrado estava orientando a parte responsável pela acusação. E é isso que estava acontecendo. O juiz Sérgio Moro estava orientando o Dallagnol sobre o que fazer nesse processo. Isso é completamente inadmissível. E olha, tem pessoas apoiando a Lava Jato ainda. Ou seja, existe uma responsabilidade grande sobre nós no sentido de desmascararmos essa farsa chamada Operação Lava Jato. Poliana Pinheiro, o Glyn falou que tem mais por vir, ansiosa. Então, olha, gente, não há possibilidade do Sérgio Moro e do Dallagnol escaparem sem se queimarem. Olha, duas coisas vão acabar no Brasil. Duas coisas precisam acabar nesse processo. Ou acaba o Dallagnol, ou acaba completamente a reputação do Ministério Público. Então, uma dessas coisas precisa acabar, porque se o Dallagnol não acaba com esse escândalo, é preciso que todo brasileiro entenda que o Ministério Público não é um órgão responsável pela tutela da lei, não é um órgão responsável pela procura da justiça. É um órgão responsável por se vender para fazer os interesses dos poderosos. Então, está aí uma responsabilidade do Ministério Público. Ou o Ministério Público vai punir o Dallagnol, ou ele vai assinar embaixo da ideia de que ele é um órgão completamente fechado com os interesses dos que têm mais grana. Então, ou a gente tem um Ministério Público, ou a gente tem uma instituição que vai se prostituir e procurar, né? Ou a gente tem um Ministério Público, ou a gente tem uma milícia a serviço de quem paga mais. Porque o que o Dallagnol foi nesse processo foi exatamente isso.
um miliciano que utilizou o poder institucional para fazer malabarismos na democracia brasileira, matou pessoas, porque a dona Marisa morreu por causa disso, a gente sabe disso, botou um candidato que estava em primeiro lugar na cadeia. Isso foi o trabalho do Dallagnol. E é muito importante que o Ministério Público consiga distinguir, tirar o Dallagnol do Ministério Público, para que a gente não veja o que o Dallagnol fez como sendo um trabalho do Ministério Público. Agora, é muito importante diferenciar as coisas. Deixa eu agradecer Olair Severo de Oliveira. Amanhã às 9 estaremos na frente do TRF4 em Porto Alegre. Muitos colegas do encontro do 247 estarão lá. Uma pergunta: quando será que serão divulgadas as mensagens entre Moro e a turma do PSDB e da Globo? Ótima pergunta. É importante, claro, que a gente tenha essas divulgações, porque aí toda a tese que os progressistas estão trazendo há muito tempo vai ser confirmada. Eu queria agradecer, nesse momento, a audiência de 3.000 pessoas, né, uma audiência muito boa para esse programa à noite. São 1.000 pessoas no canal do Estopa, mais 887 pessoas aqui no canal Leonardo Estopa, mais aproximadamente 1.200 pessoas no Facebook, Leonardo Estopa. Muito obrigado. Então, pessoal, olha, essas mensagens estão sendo divulgadas aos poucos. É muito importante que elas sejam divulgadas. O Glenn já falou que elas estão guardadas nos Estados Unidos à disposição de jornalistas, o que significa que não vai ser tão fácil assim manipularem e tomarem essas informações, abafarem o caso. E o Glicério fala que teme pela vida do Glenn. Lógico, ele está sim em risco, mas em compensação, da mesma forma que existe uma estrutura querendo o fim da soberania nacional, tem uma estrutura querendo o fim da indústria nacional, existem outros poderosos que estão querendo a volta do desenvolvimento econômico no Brasil. A gente pode dividir da seguinte forma, pessoal, olha, quem quer vender para o povo brasileiro e produzir no Brasil, quer que o povo brasileiro tenha dinheiro para comprar, então quer o Brasil bombando. Quem quer usar o povo brasileiro de escravo, quer a indústria nacional fechada, que é o Brasil sofrendo. Então, existem forças do lado do Glenn, mesmo forças que são forças aí do poder aquisitivo. Deixa eu agradecer mais uma vez a André Xavier pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Olaí Severo, muito obrigado. Sérgio Luiz, Léo, este vazamento parece ser coisa de espionagem de nível de Rússia e China, não acha? Não que isso importe para o resultado positivo que esperamos. Pode ser. E olha, Sérgio Luiz, eu penso até mais. Eu acho que a gente acaba colocando muita reputação nos gringos e a gente esquece que a gente tem muita inteligência dentro do Brasil. E há pouco tempo atrás a gente ficava gritando: onde estão os nacionalistas, né? Onde estão as forças armadas, os militares nacionalistas? Eu acho que o que aconteceu nesse momento foi um trabalho da própria inteligência brasileira, que percebeu que não adiantaria denunciar o Sérgio Moro e o Dallagnol dentro do Brasil, porque o caso seria, obviamente, abafado. Eu acho que foi protagonismo de heróis brasileiros que entregaram para fora, perceberam o que está acontecendo e entregaram isso para fora. E olha, o anticristo, o anticristo se reconcilia com o pai. Olha que interessante, nesse momento aparece aqui o anticristo, e o anticristo se reconcilia com o pai e fala: o fantástico está dando a notícia. Então, olha, se o anticristo se reconciliou com o pai e está falando o fantástico está dando a notícia, ele mesmo fala logo na sequência: acabou. Eu tinha dúvidas sobre o posicionamento da Rede Globo, a gente sabe que tem coisas da Globo. Agora, são 2 pontos, pessoal. Olha, as notícias a respeito da Rede Globo podem ser utilizadas para pressionar a Rede Globo para não tentar abafar o caso. Olha, se vocês abafarem, a gente libera todo o conluio entre Globo e Sérgio Moro. Então a Globo agora pode não abafar o caso exatamente por fazer parte da história. Isso é uma possibilidade? Sim, claro que é uma possibilidade. Uma coisa que é fato é que agora a reputação deles acaba. Eu falava há pouco tempo atrás sobre a importância de desmascarar a Lava Jato a partir de mostrar que a Lava Jato foi uma articulação para destruir a indústria nacional e manipular as eleições, né, a vender as estatais brasileiras. Eu sempre acreditei que mostrar isso para o povo brasileiro seria suficiente para resolver todo o problema. Como que será possível manter Lula preso agora? A pergunta básica que eu faço para vocês:
como que eles vão continuar mantendo o Lula preso depois disso? É bem complicada essa situação que a gente está vivendo, porque se o poder aeciário, né, um poder que teve o Sérgio Moro e não puniu o Sérgio Moro, obviamente não é poder judiciário, é um poder aeciário. Se o poder aeciário não tentar se regenerar nesse momento, libertando Lula, procurando formas de punir o Sérgio Moro, a gente tem uma situação que vai piorar, o Brasil vai piorar muito mais, porque a partir de agora, o povo já não acredita nas instituições, a partir de agora, isso, eu fico muito feliz, o povo já passa a ver que por trás de um juiz existe um interesse pessoal, e a partir daí, Adriana Oliveira fala que o Fantástico está distorcendo os fatos. E aí, eu falo com vocês, olha, se o Fantástico está distorcendo, né, obviamente eles vão falar do hacker, se o Fantástico está distorcendo, fica nas nossas mãos esse trabalho aí de desdistorcimento dos fatos. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram, porque infelizmente eu percebi agora que eu deixei a notícia aberta e não mostrei aqui. Então, muito obrigado, Andréia Xavier, muito obrigado, Olair Severo de Oliveira, muito obrigado, Sérgio Luiz, e aqui, muito obrigado, Poliana Pinheiro. Deixa eu ver se eu consigo resgatar os que ficaram para trás, mas passaram muitas mensagens aqui. Eu acho que o último que aparece aqui realmente é da Poliana. Eu gosto de colocar os superchats aqui porque, obviamente, eles sustentam os canais de esquerda, eles sustentam a sobrevivência dos canais que não recebem grana para distorcer a verdade, como está fazendo a Rede Globo nesse momento. Mas eu vou trazer para vocês aqui as notícias como elas estão na página do 247. Agora, no entanto, eu quero ler as notícias. Greenwald consegue documentos inéditos sobre Moro e Dallagnol e anuncia a Vaza Jato. A maior farsa jurídica da história do Brasil, que condenou o ex-presidente Lula sem provas e impediu sua eleição para a presidência da República, pode estar começando a ser desmascarado. O anúncio foi feito pelo jornalista Glenn Greenwald, que foi também responsável pela divulgação dos documentos de Edward Snowden da NSA. O arquivo fornecido pela nossa fonte sobre o Brasil é um dos maiores da história do jornalismo. Ele contém segredos explosivos em chats, áudios, vídeos, fotos e documentos sobre o Deltan Dallagnol, o Moro e muitas facções poderosas. Nossas reportagens acabam de começar. Vaza Jato. Olha, é só o começo. Não adianta a Globo tentar abafar. É só o começo. Tem muita coisa por vir. Deixa eu agradecer o carinho aqui, a ajuda. Enquanto chega aqui, o computador está um pouquinho lento. Helenise Lula Oliveira. Muito obrigado, Helenise Lula Oliveira, pelo superchat, que é, sem dúvidas, muito importante para a sobrevivência dos canais. Eu queria agradecer vocês que estão participando com a gente. Agora já somos aproximadamente 3.500 pessoas nos 3 canais que estão transmitindo. Queria pedir quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Eu prometi trazer as notícias. Pronunciamento da Dilma sobre o caso. Deixa eu colocar para vocês aqui. STF não pode se omitir diante da fraude de Moro e Dallagnol para condenar Lula. A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que as revelações do jornalista Glenn Greenwald e de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol atuaram em conluio, deixam explícitas as relações ilegais, tá muito pequenininha a letra aqui, e espúrias, e atestam a fraude jurídica construída para condenar Lula sem crime e sem provas e impedir sua eleição para presidente. Há muito tempo, a gente tenta dizer que a finalidade da Operação Lava Jato foi somente evitar que o Lula fosse candidato. Nunca houve, pessoal, luta contra a corrupção. Nunca houve luta contra a corrupção. Houve utilização das instituições democráticas para retirar do poder aqueles que tinham
maioria dos votos. Então, foi uma distorção muito grande e eu fico impressionado como que, mesmo depois de tudo isso, ainda temos pessoas estúpidas o suficiente para continuarem dando apoio à Operação Lava Jato. Porque, olha, foi um processo de destruição de empregos no Brasil, foi todo um esquema de destruição de empresas, grandes empresas nacionais, distorceu a democracia, criou uma percepção de, olha, não representatividade, a economia só vai caindo e isso me desespera. O que me desespera é pensar que ainda temos pessoas que apoiam isso. Então, tá aí um grande desafio para a gente orientar essas pessoas para que elas saiam dessa jaula de ilusão que é apoiar essa grande palhaçada que foi até hoje essa tal de Operação Lava Jato. Deixa eu agradecer Fernando Marrá. Enfim, Lava Jato foi desmoralizado com o Watergate Tupiniquim. Watergate Tupiniquim. É a Lava Jato desmoralizado. Neili Birren, o Moro vai cair. Eu creio. Nesse momento é necessário um trabalho conjunto da sociedade brasileira, porque a Lava Jato está se protegendo no Twitter. Eu achei ridícula a manifestação do Dallagnol tentando se defender, mas é lógico, ele vai tentar se defender de uma forma ou de outra, e a gente precisa realmente de uma manifestação conjunta do povo para evitar que a alienação continue perpetuando na cabeça de algumas pessoas. Eu acho que é hora até do Bolsonaro pular fora do Moro. Deixa eu agradecer aqui. Marcelo Lima, Léo, certamente o site teve acesso também a possíveis conversas de Moro com juízes do TRF4 e também acertando o cargo com Bozo. Pode ser que sim. Marcelo, eu vou falar tecnicamente sobre... Eu vou falar com vocês, eu tenho uma certa experiência na área de informática e telecomunicações. Eu fui funcionário de um provedor de internet durante um certo tempo, até aqui na cidade de Ponte Nova. Durante esse período eu estudei bastante sobre isso e também tenho formação, sou engenheiro eletrônico, sou técnico eletrônico desde 2002, já sou formado em engenharia eletrônica e sempre gostei muito de telecom. Eu vou falar com vocês quais as possibilidades de se capturar as informações do celular do Moro. Helenise Lula Oliveira. Agora está mais do que clara a intenção do Moro. Claro, também o planejamento da direita para acabar com o país. Então, muito obrigado, Helenise Lula de Oliveira. Fala uma coisa muito importante, que agora está claro para todo mundo. Será que vão continuar? Será que o seu vizinho... Porque, olha, os robôs de internet levantando hashtag, tudo bem. Mas será que o seu vizinho vai continuar brigando por causa disso? Né? Deixa eu pedir para vocês para se inscreverem aí nos canais. Vou só tentar achar o controle do ar-condicionado que sumiu. Enquanto isso, eu peço para vocês se inscreverem nos canais, por favor, principalmente no Facebook. Eu liguei, voltei. Então, pessoal, será que eles vão continuar lutando para se enganar? A nossa missão nesse momento é não ficar tentando acusar os alienados. A nossa missão nesse momento é ter paciência e desalienar. Agora temos... Isso é o mais importante, tá, pessoal? Agora nós temos subsídios nas mãos para lidar com aquele cara teimoso. Sabe aquele tio teimoso que falou com você que o PT é o pior partido do mundo, que Moro é herói, que escutou isso lá dentro da igreja? Agora você tem subsídios para conversar amigavelmente com essa pessoa. Sabe aquele vizinho seu, pessoa de bem, que dá tombo em todo mundo, mas é Bolsonaro? Porque agora você tem subsídios, pelo menos para mostrar que a prisão do Lula, que está dando muito prejuízo ao Brasil, é uma prisão ilegal. Muito obrigado, Solange Franco, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Magda Hipólito, que traz a hashtag farsa a jato, e realmente foi uma farsa que veio a jato, conseguiu de uma forma muito eficiente destruir empresas brasileiras. Mauro Barbosa de Lima: se essas mensagens não foram obtidas através de um mandato legal, elas podem ser utilizadas para pedir o impedimento de Moro no processo? Sim, Mauro, veja bem, a questão de um juiz poder ou não ser o juiz do processo é ele não ter nenhum tipo de impedimento. Quando um juiz tem qualquer conexão com uma das partes, ele é suspeito.
Nesse caso, o juiz orientou o promotor, o que significa que nesse processo a gente não teve poder judiciário, a gente teve um processo entre Ministério Público e a parte acusada. Só que o Ministério Público deu a sentença. O Moro não agiu como juiz de direito, o Moro agiu como procurador. Ele agiu em conjunto com o Ministério Público. Então, nesse caso, não interessa como as provas vieram. Se fosse um Estado democrático de direito, se a gente não tivesse vivendo esse momento de farsa, o Lula estaria agora com a alvará de soltura, e eu falo agora, no domingo. Sabe por quê? Porque tem desembargador de plantão, tem ministro de plantão, e é um fato novo que, obviamente, poderia ser apreciado e o Lula já estaria nas ruas. Então, não tem nada a ver, né? Mesmo ainda que fosse olhar por esse caso de prova ilegalmente admitida, a prova ilegal, né? Nesse caso, quando é a favor do réu, nesse caso, no caso do Lula, ela serviria. Por quê? O Ministério Público não pode fazer uso de provas ilícitas, mas o acusado, como que é a liberdade dele que está em jogo, isso é muito importante. O acusado tem um bem muito maior para perder do que o Ministério Público. O acusado vai perder a liberdade. Então, pro acusado, não tem limites de produção de provas. Se o acusado quiser fazer uma escuta, o acusado, fazer uma escuta ilegal, gravar um ambiente de forma ilegal, roubar o celular do cara que é o verdadeiro criminoso para poder levar na justiça, o acusado está defendendo a sua liberdade, ele pode fazer isso tudo e as provas serão apreciadas não como provas ilegais. E o Ministério Público não poderia, sob hipótese alguma, deixar de perseguir a verdade para perseguir puramente a prisão daquela pessoa. Isso que o Brasil não está entendendo. Olha, no caso de um acusado conseguir provas de que ele é inocente, ainda que de forma ilegal, essas provas não podem ser tidas como provas ilegais. Por quê? Porque o Ministério Público não tem a finalidade de punir. O Ministério Público, ele tem a finalidade de procurar a verdade real dos fatos. Então, se o Ministério Público perceber que aquele acusado não é o culpado, o Ministério Público tem que pedir absolvição. Não é um joguinho que o Ministério Público tem sempre que ganhar. Nós não estamos falando de uma brincadeirinha, estamos falando de liberdade de pessoas. Nesse caso em específico, nós estamos falando do direito de milhões de brasileiros escolherem quem vai ser o presidente. Então estamos vivendo essa crise por causa dessa farsa. Então, no caso do acusado, não existe ilegalidade na produção de provas, ele está defendendo a própria liberdade dele. Solange Franco, muito obrigado, Solange Franco, pelo superchat. Importantíssimo para o crescimento, para a sobrevivência dos canais. Deixa eu trazer aqui também um agradecimento aqui a Magda Hipólito, mais uma vez, Farsa Jato, muito obrigado, Magda. Deixa eu agradecer aqui a ajuda do Heraldo Almeida de Araújo, aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Heraldo, pelo carinho, pela ajuda aqui no canal. E muito obrigado, Cláudia Silva. Léo, com essa revelação, a greve do dia 14 vai bombar ainda mais. Acredito que sim, esses vermes vão cair e os Minions que viajam para o inferno, que tomem na cabeça e aprendam. Imagino eu que tudo que está acontecendo nos últimos tempos está desminionizando os Minions. Então, muitos deles estão abandonando a condição de Minions, o que é muito bom. Melhor do que ver os Minions se ferrarem é ver que o sistema que está destruindo o Brasil, aos poucos, está perdendo Minions. Então, estão deixando de ser Minions. Nada melhor do que ver os Minions se ferrarem é ver os Minions deixando de serem Minions. Especialista federal, Léo, seria bom convocar manifestações a partir de amanhã para não dar fôlego para os bandidos, até mesmo para fortalecer a greve geral no dia 14. Olha, eu acho que isso muda completamente o rumo da história. O ponto de vista que eu tenho, especialista federal, é esse. Eu acho que depois dessa divulgação, o povo deveria pressionar para ter um posicionamento, afastamento do Sérgio Moro e do Dallagnol. Isso é uma coisa que o povo deveria pressionar, inclusive os de direita, porque os de direita não estão percebendo que estão promovendo uma grande farsa dentro do Brasil. Mas eu não sei o que vai acontecer, mas isso seria perfeito. Solange Soares traz
um grande dia aqui nos comentários. Muito obrigado, Solange, pela participação. Realmente, precisamos admitir, pessoal, que é um grande dia. Esse evento faz uma diferença muito grande. Precisamos concordar que não se trata simplesmente de mais uma prova. Isso não significa que o Lula vai ser liberto, mas significa que o povo já está começando a ter subsídios para sair dessa jaula. Então, é realmente motivo de comemoração. Deixa eu agradecer vocês aqui, são quase 4.000 pessoas assistindo nos 3 canais que estão transmitindo, eu agradeço muito. Vou trazer aqui mais notícias. Essa agora, trago para vocês o pronunciamento do advogado Dr. Cristiano Zanin, que é o advogado do ex-presidente Lula, nos processos na Operação Lava Jato. Zanin, documentos provam que processos foram corrompidos e liberdade de Lula é urgente. Veja, pessoal, agora não se trata de esperar um julgamento ou outro. Não, temos uma pessoa presa, várias estão, infelizmente, nessa situação, mas nesse caso que a gente está discutindo, é um caso que impacta, obviamente, na vida de todos os brasileiros, temos uma pessoa presa por uma articulação política para que essa pessoa não pudesse ser votada por nós. Não estamos falando nesse momento no direito, vamos pensar diferente, eu não estou nem falando no direito do Lula ser candidato, eu estou falando que eu perdi o meu direito de votar no Lula. Então, quando eu falo com você, ainda que você fosse um alienado de direita, eu pergunto para você, será que está certo tirar de você essa opção, né? A liberdade de você poder votar naquela pessoa? Não, foi isso que aconteceu. Nós, brasileiros, perdemos a liberdade, o direito de votar no Lula como candidato à presidência, tudo isso para que bancos pudessem aprovar a reforma da Previdência, tudo isso para que essa farsa pudesse acontecer de uma forma bem sólida, e ela aconteceu. Desde o início desse golpe de Estado, nós perdemos estabilidade econômica. A primeira coisa que o golpe fez, a primeira coisa que o Clube do Aécio fez foi iniciar em 2013 um grande ataque contra a economia brasileira. Assim que a Dilma venceu, o Congresso travou todas as pautas da Dilma e, ao mesmo tempo, uma forte onda de desesperança na economia foi criada pela imprensa brasileira. A imprensa só falava em crise. A partir daí a gente realmente teve uma grande crise porque o brasileiro parou de comprar, o comércio parou de vender, a indústria parou de produzir. A partir daí veio o liberalismo brasileiro. Tiraram a Dilma, colocaram no lugar da Dilma o Temer. Hoje ninguém precisa mais de um currículo do Temer, afinal de contas o Temer coleciona processos e mais processos, a Dilma até hoje não tem nenhum processo, para processar a Dilma teria que ser nesse esquema da Lava Jato. No entanto, o brasileiro trocou a Dilma pelo Temer. Primeiro ato do Temer, reforma trabalhista. O brasileiro perdeu a CLT porque o Temer permitiu que fosse criado um caminho para que o brasileiro pudesse ser contratado sem a CLT. Foi o caminho da terceirização. O segundo passo do Temer, permissão para que todas as estatais brasileiras começassem a ser negociadas. Desde a queda da Dilma, desde a entrada do neoliberalismo, a gente vai perdendo estatais mais estatais. O desemprego só vai aumentando. Chegou, então, o momento das eleições, que era a esperança do povo brasileiro. Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro articulam para condenar o Lula num período bem rápido. Condenaram o Lula num processo que o próprio Deltan Dallagnol falou que não tinha provas. O próprio Deltan Dallagnol falou que não acreditava nas provas, mas condenaram o Lula nesse processo sem provas. Nós perdemos o direito de votar no Lula. Isso é o mais importante. Evitaram que o Lula pudesse dar entrevistas antes das eleições e deixaram bem claro nas conversas que não poderia ter uma entrevista, senão o Haddad venceria. E hoje nós, brasileiros, somos obrigados a conviver com uma situação de não representatividade. O problema do Brasil hoje não é o Bolsonaro. O problema do Brasil hoje é o ferida na democracia. Isso é muito importante. Porque a democracia brasileira foi ferida, o Bolsonaro não consegue governar, ninguém conseguiria governar nessa situação. Tanto é que o Temer não conseguiu governar. Então hoje, o Bolsonaro chegou à presidência, virou uma peteca na mão dos banqueiros e faz tudo que os banqueiros querem. E a única coisa que o Bolsonaro não pode fazer na presidência da República é governar para o povo.
porque ele é uma peteca, não temos representatividade. Ele pode até ter robôs de Twitter, uma massa de manobra que vai para as ruas, igual a gente viu aquela manifestação gigantesca do dia 26, mas ele não tem nenhuma representatividade. Qual que é o resultado de não ter representatividade? Ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer investir em nada, as pessoas já não querem procurar emprego, a economia só vai afundando. E com isso, classe média perde dinheiro, classe baixa perde dinheiro, trabalhador perde dinheiro, grandes empresários perdem dinheiro. Você sabe quem está ganhando dinheiro nessa situação? Especuladores que emprestam dinheiro para o governo. Mas mesmo esses especuladores estão na corda bamba, porque os juros que eles estão recebendo com os empréstimos para a dívida pública é ainda menor do que o que eles estão perdendo em desvalorização do patrimônio. Ou seja, os milionários brasileiros que acham que estão ganhando dinheiro porque estão fazendo empréstimos para o governo, eles estão perdendo mais na desvalorização do patrimônio deles dentro do Brasil do que os juros que eles estão recebendo da dívida pública. Então, ou seja, está todo mundo perdendo. Só Estados Unidos e Israel que estão ganhando, porque estamos virando colônia de Estados Unidos e Israel. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, William Lobosco de Lima. Não acredito que o STF fará algo em relação ao Moro. Não temos patriotas naquela corte. A esperança vem da rua e da mobilização popular, se esta houver de fato. É mais fácil que ela aconteça agora, porque agora temos fatos subsidiados por provas de que nós estamos sendo feitos de palhaços. Essa é a realidade. Quando uma pessoa negocia, quando um procurador negocia com o juiz e o juiz orienta o procurador para prender uma pessoa que seria candidato, para tirar de nós, povo, o direito de votar nessa pessoa, eu posso dizer, sem medo de errar, que nós estamos sendo feitos de palhaços. E agora, quando a Globo tenta distorcer a história, falando que é um hacker, que coisa feia, nós estamos sendo feitos de palhaços. Flávio Santos, quais punições legais são previstas para Moro? Cabe prisão? Flávio Santos pergunta. Olha, Flávio Santos, cabe prisão, sim. Eu não sei qual que é o tipo penal, obviamente, nesse caso, deve ser corrupção da justiça. Nós temos uma situação aí, são várias situações que caberia prisão, mas é importante lembrar que o Moro, ele está do lado de muita gente poderosa. Então, imaginar... Gente, punição para o Moro, eu vou ser sincero aqui, não estou incentivando isso, eu estou falando uma real. O Moro pertence, nesse caso, a um grupo de elite que está fazendo tudo isso acontecer. Punição para o Moro é só com revolução e paredão. Fora isso, é bem difícil imaginar o Moro na cadeia, porque o Moro conseguiria levar ministros, conseguiria levar muita gente importante que está no meio disso. Punição para o Moro é bem difícil. Onde que essa situação nos ajuda nesse momento? Essa situação nos ajuda muito porque serve para encorajar pessoas a desmontarem a farsa da Lava Jato para ter um boom na população a respeito do que é a Operação Lava Jato. Isso é o mais importante de agora. Gilmar Biscotto pergunta se eu acho que os poderes vão agir. Eu tenho lá minhas dúvidas, Gilmar. Eu tenho lá minhas dúvidas porque os poderes querem poder financeiro. E agir a favor do Lula, agir contra o Moro é agir a favor do povo. Olha, contra o Moro, a favor do povo. É mais fácil ministros e juízes agirem a favor de banqueiros do que a favor do povo. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Cláudio Garcia. Muito obrigado, Gilmar Biscotto, que pergunta como. Como disse o sensacionalista, vazamento prova que Moro e Dallagnol eram cônjuges. Cláudio Garcia trouxe aqui, é uma grande brincadeira, mas é verdade. Moro e Dallagnol cônjuges no processo contra o ex-presidente Lula. Deixa eu ver se eu consigo resgatar um superchat fujão aqui. Passou rapidinho, mas está aqui. Mônica Godum, não se pode fazer uma ação pública com base na retirada do direito de votar em um candidato injustamente preso. Olha, a gente pode fazer qualquer tipo de manifestação pública, só que se a gente não tiver volume de pessoas, Mônica, a gente não vai conseguir muita coisa não, porque olha, o Bolsonaro venceu por causa de abuso de poder econômico, fraude eleitoral, mesmo assim ficou por isso mesmo. Ou seja, ninguém puniu o Bolsonaro por ter fraudado as eleições. Ficou por isso mesmo. Por quê? Porque o Bolsonaro é melhor para os juízes e ministros do que assim pensam eles, né? Do que o Haddad. Ana Oliveira, Lula, um dia eles irão me pedir desculpas. Juiz de bosta, a máscara do Sérgio Moro caiu. E o Lula, assim, digamos que o grande prêmio para a vida do Lula
era exatamente esse momento agora de ver Moro e Dallagnol desmascarados. E agora imagina o que é a sociedade brasileira, que pensem na parte da sociedade brasileira que preferiu ficar do lado do Moro e do Dallagnol contra o ex-presidente Lula. Pessoal, olha, nesse momento, quando eu vejo o Brasil passando por essa crise, por essa desgraça econômica, eu reflito e penso, olha, é muito merecido. O Lula governou por 8 anos de prosperidade, 8 anos desafiando o poder financeiro para trabalhar para o povo, e nós temos dentro do Brasil pessoas que deixaram de ficar do lado do ex-presidente Lula para ficar do lado do Sérgio Moro, para ficar do lado do Dallagnol. É uma coisa muito absurda, seria como você imaginar que, olha, você cresceu, seus pais cuidaram de você, se esforçaram muito para te dar do bom e do melhor, porque, olha, para o Lula seria muito mais fácil ter traído os pobres e ter governado para os ricos, mas, no entanto, o Lula desafiou os ricos para governar para os pobres, aparece um juizinho, Sérgio Moro, e vai um monte de brasileiros abraçar esse cara. Eu vejo de uma forma muito análoga a um filho que abandona o pai e simplesmente começa, né? Você cresceu com seu pai, quando você chega a uma certa idade, você vai trabalhar com um concorrente para prejudicar seu pai. O que aconteceu foi isso. E hoje eu penso que muito do que acontece no Brasil hoje é muito merecido. Marília Rodrigues, muito obrigado, Marília, pelo superchat. Cleonice Vieira, Lula preso político, Lula livre já. Muito obrigado, Cleonice, manda o superchat 1313, superchat simbólico, que realmente grita por Lula livre. Muito obrigado aqui também nos comentários do canal Leonardo Estopa. Salomão Cavalcante, a Fatorelli disse que setor tem mais força que o Estado. Isso é verdade? Que setor que você está falando, Salomão Cavalcante? Se você estiver falando do poder financeiro, sim, ele tem mais. É muito importante que as pessoas entendam que os bancos têm mais poder que o Estado, e os bancos eles criam situações para criar uma ideia de democracia, mas no final das contas eles têm mais poder que o Estado. Cláudio Garcia, como disse sensacionalista, vazamento prova que Moro e Dallagnol eram cônjuges. Exatamente isso aí. Deixa eu trazer para vocês aqui mais uma notícia que está aqui na página do 247. Glenn Greenwald. Lava Jato não negou nada e confirmou que material é autêntico. Né? Porque, olha, qual que foi o pronunciamento da Lava Jato? A Lava Jato pronunciou que foi coisa feia ter invadido o celular do Sérgio Moro, que invadiu a intimidade. Olha que coisa feia, né? Exatamente o que a Lava Jato tem feito com pessoas ao redor do Brasil, em especial tem feito, por exemplo, com a ex-presidente Dilma, tem feito também com escritórios de advocacia que, olha, o Sérgio Moro autoriza grampear um escritório de advocacia. Do mesmo modo, olha, o mesmo Sérgio Moro que troca mensagens com o procurador, ele autoriza grampear o escritório de advocacia. Procurador e advocacia são rivais nesse processo. Gente, tem dúvidas que o Sérgio Moro é parcial? Olha, o Sérgio Moro autorizou grampear o escritório de advocacia. O Sérgio Moro troca mensagens com o Dallagnol. Não tem dúvidas que o Sérgio Moro é parcial. O Sérgio Moro orienta o Dallagnol de como agir para condenar o ex-presidente Lula. Gente, vamos cair na real, né? Mas olha só, deixa eu ler a matéria para vocês aqui. Os promotores da Lava Jato não são vítimas. Esta reportagem mostra, eles são o oposto, afirmou o jornalista Glenn Greenwald, editor responsável pelo The Intercept. Ele também traz à tona a ironia da força-tarefa em criticar divulgação de informações pessoais, ignorando que Moro fez o mesmo, de forma ilegal, com Lula e Dilma. Então, vamos cair na real. Estamos vivendo aí o momento em que quem ainda se posiciona do lado do Sérgio Moro e do lado do Dallagnol é um hipócrita. É um hipócrita que gosta de ver a covardia sendo feita. É um hipócrita que realmente quer ter o prazer de ver uma instituição trabalhando de forma ilegal para satisfazer seus interesses pessoais. O cara quer o Lula preso a qualquer custo e ele não se importa se a prisão do Lula tá vindo de atos ilegais. Esse é o hipócrita que continua apoiando a Operação Lava Jato. Tem que ser muito lixo para ter a personalidade de querer que o Ministério Público e o Poder Judiciário se juntem para agir contra um acusado,
simplesmente porque você gostaria que esse acusado não fosse candidato, né? Tem que ser muito covarde para estar do lado do erro, simplesmente para ver o Aécio, o Alckmin ou até mesmo o Bolsonaro vencer uma eleição. Tem que ser muito hipócrita. Sueli Souza, Léo, como os outros países agiram com essa notícia? A ONU pode entrar nessa questão? Sueli Souza, tecnicamente não. Ela pode dar até uma sentença de que o Lula é preso político e tal, mas ela não vai interferir dentro do Brasil, até porque normalmente os países sofrem interferência quando eles estão tentando ser soberanos. Como o Brasil, nas mãos do Bolsonaro, é um país entreguista, a ONU nunca vai agir no sentido de libertar o povo. A ONU só age no sentido de libertar o patrimônio. Então, qual que é a ideia da ONU? Né, para que as pessoas não se iludam com a ONU. A ONU é mais ou menos assim. Se tiver um presidente que não quer deixar vender o petróleo, aí eles inventam que esse presidente é um cara do mal e tal, e a ONU pode agir. Agora, se tiver um presidente que estiver oprimindo o povo, mas estiver liberando todos os recursos, todo o patrimônio daquele povo para os países desenvolvidos, a ONU não vai agir, a ONU vai deixar para lá. A ONU é uma grande farsa. Apesar de que a gente tem a expectativa de ter uma decisão positiva da instituição Tribunal Internacional, que faz parte da ONU, a ONU, como uma instituição colegiada de países ao redor do mundo, ela obviamente decide a favor dos interesses desses países. E para esses países, é melhor um Brasil produtor de alimentos submisso do que um Brasil potência. Infelizmente é isso. Chocoprint BR, eu não morro antes de provar que o Moro é mentiroso. São palavras do Lula, né? E aí tá aí o Moro como mentiroso. E agora está nas nossas mãos, isso é o mais importante, tá, gente? Olha, o sonho do Lula está sendo realizado nesse momento. Agora está nas nossas mãos levar isso para os 4 cantos do Brasil e para os 4 cantos do mundo. O mundo precisa saber sobre a farsa chamada Operação Lava Jato. Isso é importantíssimo, isso é simbólico, é talvez o momento mais importante da política brasileira desde muito tempo atrás, quando heróis brasileiros lutaram contra a ditadura que a gente teve no Brasil. Fernando Marques Pinto, Léo, por que você acha que a elite empresarial não reage, sendo que nosso mercado interno está indo para o buraco com esse governo miliciano? Hashtag PowerPoint no lombo do Dallagnol. Olha, Fernando Marques Pinto, eu vou dar a minha opinião, que é uma opinião humilde. Falta capacidade de comunicação da esquerda brasileira para se aproximar dos empresários. O que eu percebo é o seguinte, já conversei com vários empresários, quando eu estava em Porto Alegre, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é progressista, mas que é, ao mesmo tempo, né, é progressista, mas que é do Poder Judiciário. E essa pessoa nunca tinha percebido que o argumento de que eles pagam muitos impostos é um argumento fajuto. Eu falei, olha, vocês não pagam muitos impostos, vocês recebem impostos, porque funcionário público pode até ver lá imposto de renda na folha de pagamento, mas se não fossem os impostos, de onde que ia vir o salário do servidor público? Então, na prática, o imposto pode até estar escrito lá, mas se o imposto acabasse, acabava o salário também. O cara refletiu num ponto que ele nunca tinha pensado antes. Por que eu estou falando isso que não tem nada a ver com essa realidade? Porque está faltando uma conversa técnica e inteligente do campo progressista com os empresários, para que os empresários entendam que esse modelo que promete liberar para que os trabalhadores não tenham direitos trabalhistas, essa é a proposta desse modelo, né? Olha, vocês não vão se preocupar em pagar férias e 13º, mas ao mesmo tempo que ele entrega uma redução na folha de pagamento, ele entrega também uma redução no consumo. Então é importante uma conversa com os empresários. E essa conversa com os empresários, eu não sei se os empresários não querem falar sobre o assunto ou se falta da esquerda uma estratégia de comunicação. Mas o que eu posso dizer é que a esquerda não tem sido inteligente em comunicar com atores importantíssimos. Eu critico o fato da esquerda não desenvolver uma estratégia de comunicação com os militares, critico há 3 anos e durante esses 3 anos eu vi o Bolsonaro
crescendo sua estratégia de comunicação com os militares e não via a esquerda desenvolvendo uma estratégia de comunicação com os militares. Da mesma forma, eu critico o fato da esquerda não conseguir explicar para os empresários que o modelo mais interessante para um país em desenvolvimento é esse modelo progressista, e isso é muito fácil de provar, é só levar os elementos do tipo, olha, você pode reduzir, mas se o Brasil todo reduz, por exemplo, férias e 13º, vai encolher o mercado. Você pode reduzir sua folha de pagamento, mas em contrapartida o mercado reduz. Ah não, mas o fundo de garantia poderia ser cuidado pelo próprio trabalhador. Tem formas de provar que é mais eficiente para o mercado interno o fundo de garantia tutelado pelo Estado e assim por diante. Se nós não temos essa capacidade de comunicação, eles obviamente vão ficar do outro lado. Deixa eu trazer aqui Cláudio Garcia. A Globo sabe que nos vazamentos que ainda vão ser revelados, possivelmente aparecerá o nome dela e sua contribuição para esses atos criminosos. Então agora é um desespero total da Rede Globo para tentar desmoralizar o vazamento, obviamente, porque a Globo faz parte disso. Então é um vazamento importantíssimo, é um momento muito especial para a democracia brasileira. Muito obrigado, Cláudio Garcia, muito obrigado, Fernando Marques. Pessoal, estou vendo que tem muitas pessoas assistindo nesse momento, são praticamente, deixa eu ver aqui, são quase 4.000 pessoas. Eu queria pedir quem ainda não foi inscrito que se inscreva, isso faz uma diferença muito grande, vai ajudar a crescer o canal e crescer o alcance do meu trabalho. Quem estiver assistindo pelo Facebook também se inscreva, curta a página Leonardo Estopa, e quem puder vir aqui para o YouTube para se inscrever no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa, eu transmito nos dois, porque se você não receber notificação de um, você recebe do outro. Então se inscreva nos dois, porque isso faz uma diferença muito grande, a sua participação nesse debate que acontece todos os dias, de domingo a domingo, às 10h30 da noite, aqui no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa e no Leonardo Estopa pelo Facebook. Então obrigado pelo carinho. E deixa eu trazer aqui mais uma mensagem do Rodrigo Cavalcante. Deixa eu ver aqui, eu mudei, mas não era para ser mudado. Meu querido, se o Brasil fosse apenas feito de brasileiros como nós, amanhã estariam todos na rua depondo o ministro, os procuradores e o presidente. Dia 14, se é que irá acontecer, poderia ser nosso dia D. Olha, o dia 14 vai acontecer sim. Eu acredito muito no dia 14. Hoje eu comecei com outro assunto, mas é importante que eu deixe aqui o meu lembrete, que eu prometi que eu usaria até o dia 14, ele já está ligado, o dia 14 vai acontecer, e a expectativa, Rodrigo, é que o dia 14 agora seja bem maior do que antes, porque agora muitas pessoas que teriam vergonha de participar do dia 14, elas obviamente agora já têm um subsídio, porque nós temos muitos progressistas envergonhados. É importante levar isso em conta, tá, pessoal? Temos hoje no Brasil muitas pessoas que, apesar de serem progressistas, elas não têm coragem de falar Lula livre porque elas acham que o Lula foi condenado. Olha o poder que a frase Lula livre toma agora. Isso é um ponto que nós precisamos compartilhar. Entendam o seguinte, nesse momento, a palavra Lula livre, ela se torna não apenas um sonho de uma esquerda, mas um grito por justiça, porque agora está provado que a prisão do Lula foi uma fraude eleitoral, não foi uma prisão de um criminoso. Gente, olha, quem está chegando agora e ainda não escutou, o próprio Dallagnol, conversando com o Sérgio Moro, falou que estava preocupado porque nem ele acreditava nas provas sobre o caso do triplex. Se nem o promotor, se nem o procurador acreditava nas provas, você vai acreditar? Vamos cair na real, né? Tem que ser muito idiota para continuar insistindo em cima disso. Deixa eu agradecer. Muito obrigado, então, Rodrigo Cavalcante. Pessoal, quem puder ajudar o meu trabalho, tem aí também anunciadas as contas bancárias nas descrições desse vídeo, mas tem o PayPal também. Qualquer valor que você puder mandar aí pelo PayPal faz uma diferença muito grande. Helder Flameyer, será que teremos visita do juiz herói à CIA nessa semana? E no dia do circo do Sim, 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 na câmera que a hiena Aloysio Nunes fez em New York? Pergunta o Helder Flameyer. Olha, Helder, o que eu ouvi falar foi uma informação trazida pelo deputado Paulo Pimenta durante o momento que a gente dava essa notícia no Boa Noite 247. Hoje eu participei do Boa Noite 247.
o que nós recebemos de notícia é que está acontecendo uma articulação de todos os partidos políticos nesse momento, exatamente para lidar com essa situação. Por que que essa articulação, eu tenho boas expectativas a respeito dessa articulação, gente? Olha, ninguém na Câmara dos Deputados, ninguém gosta do Sérgio Moro. O Sérgio Moro distorceu completamente a percepção social a respeito dos políticos. O Sérgio Moro criou uma impressão que todo político é ladrão e vagabundo e só ele é o herói. Muitos políticos que estão na Câmara dos Deputados e no Senado, eles fazem de conta que gostam do Sérgio Moro por causa da popularidade do Sérgio Moro. Então eu vejo a possibilidade muito grande do derretimento do Sérgio Moro. Mas só existe uma coisa que segura o Sérgio Moro ainda, que é o ex-presidente Lula. Atacar o Sérgio Moro nesse momento significa crescer o ex-presidente Lula. Então, só existe isso nessa balança do que vai acontecer de agora para frente. Uma coisa é certa, ninguém dentro da Câmara nem no Senado confia no Sérgio Moro. O Sérgio Moro usa seu poder institucional para prender pessoas, como ele fez, por exemplo, com o sogro do Gato Angorá, lá do Maia, quando ele precisou, quando ele precisou chantagear o Maia, ele botou o sogro do Maia na cadeia, esses dias. Então, ninguém no Congresso Nacional gosta do Sérgio Moro. Só que se associar ao Sérgio Moro trouxe votos, porque o Sérgio Moro tinha essa percepção na sociedade como sendo o cara da justiça, mas todos que estão lá no poder conhecem o Sérgio Moro, sabem do que ele é capaz. Qual que é a percepção que eu tenho nesse momento, que é uma expectativa do Sérgio Moro realmente seguir o caminho do Eduardo Cunha, ser dispensado? Esse grande escândalo é a oportunidade do Congresso expurgar o Sérgio Moro. Esse grande escândalo é a oportunidade do Congresso Nacional desmoralizar dentro do Brasil aquele camarada que desmoralizou todos os políticos. Então, isso me dá um pouquinho de esperança da queda do Sérgio Moro. O Sérgio Moro atacou tanto a classe política e ele ganhou tanto poder, o Sérgio Moro virou um personagem tão poderoso dentro do Brasil que essa é a oportunidade que o Congresso tem de aniquilar esse personagem poderoso. Então, tecnicamente falando, pode ser que o Sérgio Moro, ele realmente caia por causa disso. É a única oportunidade do Congresso de dar uma rasteira no Sérgio Moro, que virou um concorrente gigantesco dentro do Congresso. Deixa eu agradecer superchats e eu volto falando sobre qual que é o outro ponto. Por que que o Sérgio Moro sobreviveria a esse escândalo? E nesse momento, deixa eu agradecer 2.000 pessoas assistindo no canal do Estopa, mais 1.600 pessoas no canal Leonardo Estopa, mais 737 pessoas no Facebook. Muito obrigado pela audiência e eu queria pedir vocês que compartilhem, se inscrevam, por favor. SNews 7, Léo, tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil é culpa da igreja evangélica, que deixaram de ser apriscos de Cristo para se tornarem currais eleitorais. Exatamente. E olha, SNews, existe uma possibilidade de que a igreja evangélica continue sendo um obstáculo à verdade, continue blindando o povo para que o povo não enxergue a verdade a respeito do Sérgio Moro. Então, digamos que o único guarda-chuvas que o Sérgio Moro vai ter agora é os linha dura bolsonaristas, que são aqueles fanáticos, e os fanáticos evangélicos. Renato Maia, muito obrigado, Renato Maia, pela contribuição aqui no canal. Anabela Rocha, o pior é que isso deve envolver a Globo, o STF, PGR, etc. Todas as instituições que teriam que tomar uma atitude diante dessas provas. Além do governo americano, só o povo nas ruas libertará o presidente Lula. Esse é o ponto mais importante, Anabela, porque olha, quem vai tomar a decisão provavelmente está envolvido. Então, nesse momento, a gente precisa levar isso em conta, a gente precisa usar isso como subsídio para levantar a população. Eu falo que a punição para o Sérgio Moro e para o Dallagnol só com revolução e paredão, porque imaginar que o Dallagnol e o Sérgio Moro seriam punidos por pessoas que estão no mesmo barco que ele é bem difícil. Muito obrigado aqui no canal do Estopa, contribuição da Juliana Pizzetti Cardoso, muito obrigado. Ele fala greve geral, muito obrigado pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, pessoal, quem está ajudando aqui, e eu agradeço muito, quem puder dar uma força. Herculano Erck,
Desde as primeiras falas do Moro, eu fiquei a duvidar de sua capacidade intelectual de passar num concurso de juiz. Bandido posto no posto para fazer um serviço sujo. Muito obrigado, Herculano Herc. Pode ser que o Sérgio Moro tenha passado no concurso, gente. Porque uma coisa é o conhecimento jurídico para passar no concurso para juiz. Isso é uma coisa. A outra coisa é o caráter para ser juiz. São coisas diferentes. Você pode ter todo o conhecimento jurídico para passar no concurso, mas quando você entra lá, você se torna um Sérgio Moro, uma pessoa que se vende. Então, uma coisa é diferente da outra. Pode ser que ele tenha passado. Jesus Givanildo, Léo, fiquei esperando ontem você me dizer como faço para divulgar meu canal, mas acho que você esqueceu. Jesus Givanildo, deixa eu ver como que eu faço. Eu vou falar sobre isso, Jesus Givanildo. Quem quiser escutar um pouquinho sobre essa questão de canais, eu vou te pedir para me lembrar meia-noite, para a gente levar o assunto política até meia-noite. O pessoal está aqui empolgado com essa questão aí da possibilidade de queda do Sérgio Moro, do Dallagnol, que é uma coisa muito importante para esse momento. Então, quando for lá para meia-noite, a gente muda um pouquinho o assunto, mas vamos continuar nesse ponto aqui agora, porque digamos que realmente é uma responsabilidade nossa, isso é importante, pessoal, a responsabilidade nossa nesse momento de levar essa informação para as pessoas. Porque se isso fica confinado à nossa bolha, obviamente, a gente não vai resolver muita coisa, não. Muito obrigado, Mônica Godum. Não se pode fazer uma ação pública com base na retirada do direito de votar em um candidato injustamente preso. Essa questão aí da ação pública, eu até falei, Mônica, pode, só que quem decide no final das contas tem interesse na causa, né? Deixa eu... Anabela Rocha, o pior é que isso deve envolver a Globo. Muito obrigado, então. E o interessante é que eu fiz um artigo para o mestrado em Direito que eu curso, que eu falo sobre essa questão dos interesses pessoais aí dos juízes, e parte da escola não gostou porque eles se sentiram um pouco agredidos com a ideia de que tudo é comprado, mas agora a gente consegue ver que meu artigo tinha muita razão, apesar de ter brigado contra o posicionamento de algumas pessoas, de alguns colegas. Trazendo aqui para vocês, Lula, mensagens comprovam que nem Deltan acredita nas acusações do triplex. Isso é o mais importante. Olha, tecnicamente falando, o processo tem que ser anulado. E quando? Já era para ter sido anulado, mas tudo bem, vamos esperar que seja anulado na segunda-feira. Por quê? Porque o Moro orientou o Dallagnol. Nós não tivemos um juiz, nós tivemos uma extensão do Ministério Público. Então pronto, o processo tem que ser anulado. Qual processo? Todos os processos que tiveram a mão do Sérgio Moro precisam ser anulados. Acabou. A partir daí, processos anulados. Segundo ponto, a gente precisa de ter punição, porque isso interferiu demais, isso destruiu a economia brasileira. E é preciso uma apuração bem profunda, porque a ligação desses eventos com os Estados Unidos é importante para a questão social. O Brasil precisa entender que tudo isso que aconteceu dentro do território nacional, todo esse desmanche, todo esse estrago, veio de fora. Por que isso é importantíssimo, pessoal? No momento que o brasileiro perceber que a Operação Lava Jato foi uma coisa orquestrada de fora e que a queda na economia brasileira foi orquestrada de fora, que essa desgraça social de briga entre direita e esquerda foi orquestrada de fora, a gente tem a oportunidade do povo voltar a produzir unido. Aquela briguinha de, eu sou Bolsonaro, você é Lula, isso tudo vai acabando no momento em que o povo todo perceber que foi feito de bobo por uma articulação que começou lá de fora. Foi um esquema feito lá de fora. Aos poucos, a gente vai conseguir mostrar isso para as pessoas. Eu prometi que eu ia falar com vocês sobre a questão dos hackers. Deixa eu ver se eu acho algum material aqui de contextualização dessa questão dos hackers. Então, esse é o argumento da Lava Jato. Após fraudar a eleição presidencial de 2018, Lava Jato solta nota e se diz vítima de crime. Segundo a Lava Jato, eles teriam sido invadidos, E a verdade, olha só, a Lava Jato não disse que o que está sendo divulgado é mentira. A Lava Jato disse que teve um ato criminoso de descobrir a farsa,
Então isso que é o mais importante nesse momento. A Lava Jato, ela não se esconde de ter feito coisa errada. Ela reclama porque descobriram a coisa errada. Então, a hipocrisia chega a um ponto tão alto que eles nem chegam a falar que não fizeram coisa errada. Eles acham ruim de terem descoberto que fizeram coisa errada. Eu prometi que eu ia falar tecnicamente como que seria possível. Por quê? Por que eu estou falando isso? A tendência natural nossa é imaginar que isso aconteceu por causa de mãos extremamente inteligentes da Rússia ou da China, e a tendência nossa é imaginar que todos os brasileiros das Forças Armadas e da Polícia Federal seriam, né, cooptados por esse sistema. Não. Temos pessoas boas na Polícia Federal, temos pessoas boas nas instituições militares, apesar de que temos pessoas ruins lá também. Mas temos pessoas boas. A prova disso é que tentam denunciar o Aécio, tentam denunciar o Temer, são punidos por tentar denunciar o Aécio, são punidos por tentar denunciar o Temer, são punidos por tentar denunciar o Bolsonaro, mas tentam. Então, tem pessoas boas dentro do Brasil. Qual que é a leitura que eu faço? Provavelmente alguém da inteligência da Polícia Federal, algum especialista nessa área de telecomunicações, provavelmente fez a captação dos dados e enviou para fora do Brasil, porque sabe que dentro do Brasil não daria em absolutamente nada. Deixa eu ler 2 superchats que chegaram e volto a falar com vocês sobre como que pode ter sido, como que esse evento pode ter acontecido dentro do meu limite de conhecimento. Edilena Castro: infelizmente temos o maior inimigo contra o povo, que é o Exército Brasileiro da Vergonha. Tudo que está acontecendo no Brasil é com aval do Exército traidor e protetor de miliciano. Lamentável. Olha, Edilena, eu preciso concordar com você que tem sim uma traição do Exército, mas ao mesmo tempo o ponto que eu gostaria de dizer é que tem pessoas boas no Exército. O Vilas Boas não é uma delas, ao meu ponto de vista, porque ele tuitou para influenciar o STF no julgamento contra o ex-presidente Lula. Então, o Vilas Boas não é uma dessas pessoas boas. Eu, infelizmente, preciso admitir, apesar de que é uma pessoa que poderia tomar uma atitude nesse momento contra todo esse estrago para tentar limpar o seu filme, mas eu acredito que existem pessoas boas dentro do Exército. Eu acho que talvez seja a hora das pessoas boas dentro do Exército fazerem aí um motim, tomar o poder e realmente tomar o Brasil de volta e mostrar o que o Vilas Boas fez. É uma forma boa do Exército passar a ter um outro general na direção, mostrar o que o Vilas Boas fez, desmascarar o Vilas Boas junto com o desmascarar do Sérgio Moro. Dorico Zima: Léo, Lula foi muito convicto ao afirmar que desmascararia Dedê e Conge. Será que ele não sabia? Interessante a sua pergunta, Dorico, porque olha, o Lula obviamente sabia da articulação. O Lula é um ex-presidente da República, um cara inteligentíssimo. Ele sabe muito bem que toda essa articulação aconteceu por causa do pré-sal. Olha, quando o Brasil encontrou o pré-sal, o Brasil dobrou o investimento nas Forças Armadas. O Brasil começou a desenvolver submarino nuclear, um monte de coisa exatamente para se proteger. Só que o Brasil, isso é o assunto do meu trabalho de conclusão de relações internacionais, que eu falo exatamente sobre isso. Olha, o que adianta você investir em exércitos sendo que, contaminando o povo, um outro país vence uma guerra? Eu falo exatamente sobre isso. Então, qual que é o ponto que a gente precisa falar nesse momento? O Lula sempre soube o que estava acontecendo, sempre soube que era os Estados Unidos, sabia de tudo, mas falar sempre levantava aquela coisa. Eu falava, o que falavam comigo? Teoria da conspiração. Imagina o Lula, ele seria atacado por MBL e tudo mais. Então ele sempre soube. O que eu não sei se o Lula já estava sabendo era dessas informações que eles tinham a respeito aí do Sérgio Moro, do Dallagnol. É isso que eu não sei se eles já sabiam. Mas da articulação dos Estados Unidos, que o Sérgio Moro e o Dallagnol fazem parte de uma operação Lava Jato que tinha a finalidade de destruir a soberania nacional, isso aí, obviamente, o Lula já sabia. E o Marx fala, só falta aparecer a verdade sobre a feicada. E agora pode ser o próximo passo. Deixa eu voltar a agradecer o superchat. Lembrando, pessoal, que quem quiser ajudar o meu trabalho pode ajudar também com depósitos bancários. As contas estão anunciadas aí nas descrições. Isso faz uma diferença muito grande, porque o desenvolver desse trabalho realmente requer um pouco de investimento. Então,
obviamente, quem puder ajudar, eu agradeço muito. Qualquer valor, tá, pessoal? Não precisa ser milhões, né? Não, qualquer valor. Quiser depositar R$1 lá, eu agradeço de coração. Faz uma diferença muito grande para pagar as contas que chegam no início do mês. Olha, eu falei com vocês que eu falaria como que eu imagino que até um herói brasileiro, alguém da Polícia Federal, alguma pessoa do Brasil pode ter conseguido fazer isso. E eu vou dar para vocês uma forma como uma forma como essas informações podem ser colhidas sem a necessidade de invasão do celular. Interceptação de dados. Vocês sabem que é normal que o telefone celular faça backup de todas as mensagens em um determinado horário. Claro, é possível que um hacker tenha conseguido mandar um vírus para o celular do Sérgio Moro. Olha a complicação. Mandar um vírus para o celular do Sérgio Moro. Aí chega lá no celular do Sérgio Moro um vírus para o cara ter acesso e copiar os dados. Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Mas existe uma outra possibilidade, que é o seguinte: no momento em que o celular está fazendo o backup, né, para o cloud, para a nuvem, os dados são interceptados e depois a pessoa vai pegar esses dados, vai fazer a remontagem desses dados através do cabeçalho, né? Tem um cabeçalho que vai explicar cada pacote de quem que pertence. Ele capturou todos os dados, capturou 100%, mas ele vai pegar só o cabeçalho que tem a ver com o backup do Sérgio Moro. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu sou engenheiro eletrônico, trabalhei com telecomunicações, sei um pouco sobre protocolos de comunicação, como, por exemplo, o protocolo TCP/IP, e uma camada do protocolo TCP/IP que é responsável pela maioria das comunicações de dados hoje, ela trabalha exatamente com esse cabeçalho. E esse cabeçalho fala com a gente o que está sendo transmitido e para onde essa transmissão vai. Então vamos imaginar que uma pessoa que tem esse conhecimento tenha feito uma captura de dados em mídia. O que é captura de dados em mídia, pessoal? É o seguinte: no momento que você liga seu celular num Wi-Fi, tudo que o seu celular está recebendo e está transmitindo está disponível para todo mundo que estiver perto do Wi-Fi. O detalhe é se essas pessoas que estão próximas vão conseguir receber esses dados. Como que as pessoas vão fazer para receber esses dados? Elas podem ligar um equipamento para interceptar esses dados e armazenar todos esses dados. Depois, com os dados interceptados, essas pessoas vão fazer a montagem dos dados. Então, se eu fosse contratado, eu estou falando por mim, tá? Se eu fosse contratado como ultra mega espião, tem o 007, né? Se eu fosse contratado como super espião 247 para espionar os dados do telefone do Sérgio Moro, hoje, na atual conjuntura Conge, primeira conclusão que eu teria: ele faz backup dos dados, obviamente. Ele confia demais que ninguém nunca vai conseguir acessar os dados, porque ele põe senha no celular, mas ele fica tranquilo e pensa que, olha, não, beleza, meus dados estão salvos, mas esses dados são emitidos para a internet para ficar lá no backup pessoal dele, né? Que ele acredita que ninguém vai conseguir quebrar a chave de criptografia. Esse é o ponto de vista dele. Mas, se eu fosse contratado como super espião, qual técnica que eu utilizaria? Tentar mandar um vírus para o celular dele pode ser uma técnica arriscada, porque um vírus para o celular dele pode significar que alguém vai detectar. Ele pode ter um funcionário que entende também que vai descobrir isso. O que eu poderia fazer? Vamos imaginar, agora eu estava falando com vocês sobre a parte de informática, eu vou passar agora para a parte de telecomunicações. Vamos imaginar que daqui eu consigo ver a janela do Sérgio Moro. Se eu usar uma antena direcional, eu posso captar o wireless da casa dele e posso interceptar os pacotes. Armazeno os pacotes durante muito tempo e a partir dali eu vou entregar esse material para uma pessoa que faz uma coleta desse material e consegue remontar aí o backup das conversas, por exemplo, do Instagram e do WhatsApp. Eu estou dando toque para vocês como eu faria, mas eu não trabalho com isso. Imaginem como que os especialistas de verdade não fariam. Tem várias técnicas e eu só estou mostrando para você que a coisa é muito mais fácil do que parece. Não precisa ser um russo, não precisa ser um chinês, pode ser um brasileiro nacionalista que tenha tido essa oportunidade. O detalhe é que eles se acham tão blindados, eles se acham tão perfeitos e tão invulneráveis que eles até menosprezam o conhecimento que eles não têm. É mais ou menos assim, né? Olha, o Sérgio Moro, ele age como seu eleitorado, como o eleitorado do Bolsonaro. Ele acha, provavelmente,
que o conhecimento se extingue aonde ele está. É mais ou menos assim. Só existe conhecimento até onde eu sei. Acima do que eu sei não tem mais nada. O eleitor do Bolsonaro normalmente é assim. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de utilização de radiação para envenenamento de inimigos políticos, eles falaram que era impossível. Clarice Henneman. Léo, será que os russos estão chegando? Aqui no canal do Estupa. Então, Clarice, olha, uma coisa é fato, os russos estão do lado do Brasil nessa brincadeira porque o Brasil era grande parceiro da Rússia no BRICS e agora o Brasil está virando quintal dos Estados Unidos. Eu não sei se tem mão russa aí, se eles estão chegando, mas uma coisa é fato. Isso, assim, só esse evento não vai ser suficiente para resolver muito se a gente não tiver um levante, né, um levante popular. Muito obrigado, Clarice. Deixa eu agradecer aqui. Patrícia S. Léo, acha que isso pode prejudicar a reforma necessária da Globo? Já tinha denunciado o Lula de novo. Patrícia S., se você estiver falando da reforma da Previdência, isso prejudica, claro, isso prejudica sim, porque diminui um pouco a legitimidade do governo. Agora, se você estiver falando de uma reforma da instituição Rede Globo, aí eu fiquei perdido o que você está falando. Talvez da Globo parar com essa bobeira de ficar perseguindo o ex-presidente Lula. Eu acho, o que eu vejo nesse momento é o seguinte, gente, olha, não vejo a Globo, mas eu vejo a atual administração da Globo como um grande inimigo. Por que eu falo que eu não vejo a Globo? Se de uma hora para outra a Globo muda de direção, não são os atores da Globo, nem os funcionários da Globo, nem o prédio da Globo que é o problema. O problema é a atual administração que morre de medo do Lula voltar ao poder. Lembrando que a Globo persegue o Lula por todo esse tempo. Se o Lula volta à presidência, a Globo não sabe o que o Lula vai fazer. Então, a Globo, ela realmente agora ela tá caindo atirando. Eu acho que ela vai fazer de tudo realmente para proteger o Sérgio Moro e para evitar que o Lula seja liberto. Mas claro que nesse momento o que a gente pode fazer agora, né, é torcer para que a Globo realmente caia. Caia o quê? Essa direção da Globo. Seria suficiente esse controle da Globo sumir, some Família Marinho, some tudo, e fica agora no lugar um outro grupo. Isso é importante, né, que aconteça. Agora, eu não sei, depende da gente, está nas nossas mãos, não está nas mãos da Globo, está nas nossas mãos. Deixa eu agradecer o Masks. Estopa, transferi R$10 agora para a conta do Banco do Brasil. Muito obrigado, Masks. Isso é muito importante, gente. Olha, o Marx acaba de fazer uma transferência e é isso que eu agradeço muito, que eu falo, olha, é R$1, qualquer ajuda, ela tem duas funções, né? Quando eu vejo uma transferência e o nome de uma pessoa, eu vejo como uma demonstração de carinho e, lógico, uma ajuda para a sobrevivência do que eu estou fazendo. Então, qualquer valor, eu agradeço de coração. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Marx, pela ajuda. Eu agradeço vocês de coração. E hoje, o Jesus falou mais cedo sobre essa questão de como crescer os canais. Jesus, assim, mudando um pouquinho de assunto, né, pessoal? Já deu meia-noite aqui, falar rapidinho. Essa questão dos canais de esquerda, o que a gente precisa fazer é, sem dúvidas, ajudar o crescimento dos canais de esquerda. E eu peço para vocês, né, quem puder ajudar o crescimento dos canais de esquerda, é lógico que existem técnicas, Jesus, para você crescer o canal. E a dica que eu daria para você nesse momento é fazer uma pesquisa sobre SEO, que significa otimização de motores de busca. Procura sobre SEO, eu não faço. Eu sei que tem uns jovens aí fazendo, que eles estão fazendo o canal deles bombar. Eu faço esse trabalho aqui, mas agora eu estou iniciando, né, um outro trabalho, estou montando uma empresinha aqui em Ponte Nova de automação industrial. Então tem sobrado pouquíssimo tempo, eu faço a live mais por causa dessa grande família que se formou aqui no YouTube. Mas eu sei que tem aí a galera da esquerda que está usando essas técnicas de motores de otimização de busca, né, utilizam certinho essas coisas e eles bombam. Então, é até engraçado que eu faço um vídeo,
Eu corro, faço o vídeo, rapo fora, porque eu tenho que trabalhar, tô numa reforma aqui, tô planejando essa questão da empresa. Assim que eu acabo de colocar o vídeo no ar, eu vejo que um outro colega grava um vídeo praticamente com o mesmo conteúdo do meu, usando o meu argumento. Meu vídeo dá 1.500 visualizações, o dele dá 20, 30 mil, por causa dessas técnicas de utilização dos motores de otimização de busca. Então, pesquise sobre isso. Quem estiver montando canal, a dica que eu dou para vocês é isso, pessoal. Estudem sobre motores de otimização de busca, que isso faz uma diferença muito grande para o crescimento dos canais. E uma dica que eu dou é, estudem o que vocês querem falar. Assim, lógico, se for um canal de entretenimento, eu estou falando no caso de um canal de política e economia. Para o canal sobreviver, é importante que você não tente usar nem achismos, e não tente ser aquilo que você não é. Então, seja. O que eu faço normalmente é estudar bastante. Eu estou sempre estudando, estou trabalhando com obra, com fone de ouvido, estudando. Então, a dica que eu dou, se você quer montar um canal do YouTube, seja especialista naquilo que você vai falar, com exceção de canais de entretenimento, lógico, você vai ter que ser bom em entretenimento, mas se for um canal do YouTube sobre política, estude política, coma materiais, estude o dia inteiro antes de gravar, antes de falar sobre o assunto, para você não ir perdendo reputação. Porque hoje, imagina o que seria, né, o que é da reputação dessas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro solucionaria todos os problemas. Essas pessoas vão virar canais de crianças, mas nunca serão respeitados como comentaristas políticos, lógico. Então estude o assunto e jamais fale sobre o que você não acredita. Isso é muito importante, porque se você fala sobre o que você não acredita, você está se vendendo pro oba-oba, que é o que aconteceu com muita gente que começou a apoiar o Bolsonaro só porque estava dando muita mídia a apoiar o Bolsonaro. Não faça isso. Se você acredita no Bolsonaro, faça um canal apoiando o Bolsonaro. Mas fazer um canal apoiando o Bolsonaro só porque você vai ter incentivo dos canais maiores, isso é um suicídio, porque você vai existir durante um pequeno período de tempo, depois você vai sumir, sua reputação vai acabar. Elizabeth é mesmo, muito simples, gente, olha, o Alexandre Frota, ele nunca foi um bom ator, mas porque ele era conhecido, ele estava sempre fazendo alguma coisinha, mesmo que muito mal, né, participava da novela da Record, sempre fazia alguma coisa. Num determinado momento, ele surtou e quis fazer pornô, cismou que ia fazer pornô. Não há nada ruim em quem faz pornô, só que quando você abre a porta para a indústria pornográfica, você migrar da indústria pornográfica para os filmes não pornográficos é bem difícil. Então ali ele encerrou a carreira artística dele como ator e se consolidou como ator pornô. Volto a dizer, nada contra quem faz pornô, respeito demais, mas uma coisa acaba atrapalhando a outra. Então não fale o que você não acredita. E não tenha medo de mudar de posição se você passar a acreditar em outra coisa. Eu acho que o segredo é esse. Eu estou aqui sempre transmitindo o que eu acredito para vocês. Hora nenhuma eu vou chegar na frente de uma câmera e falar uma coisa que eu não acredito só para fazer, por exemplo, o Léo Atucci feliz. Se eu não acredito, eu falo que eu não acredito. Elizabeth Meregali Schutz. Léo, agradeço os teus ensinamentos diários. Lula livre já. Muito obrigado. Eu agradeço sua participação, seu carinho, ajuda para o canal. Muito obrigado, Elizabeth. Fernando Marques Pinto. Léo, obrigado pelo empenho e conteúdo das lives. São a informação diária muito importantes para a audiência e a contribuição vem como uma troca de muito valor. Valeu. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto, pelo carinho, pela mensagem e, obviamente, pela contribuição e pela paciência de estar aqui. Já são 00:05. Deixa eu ver se eu trago aqui o superchat Fujão. Tem um Fujão aqui de Maria de Fátima Agatão Garcia. Muito obrigado, Maria de Fátima, que ele passa direto, a gente quase não consegue ver. E tem um outro Fujão aqui de Maria de Fátima, muito obrigado. E tinha um Fujão verde que fugiu e não aparece mais. Edson Macedo. Léo, uma boa pro Bozo, exoneração imediata do Moro. Exatamente, se tiver exoneração, o Bozo, né, ele vai perder um pouco de popularidade, mas em compensação ele vai ficar menos vulnerável, porque senão ele vai ser atacado junto com o Sérgio Moro. Maria de Fátima. Léo, não acha que os interesses americanos protegerão o Moro? Também no caso da Globo, idem? Sim, isso eu tenho certeza, porque olha, a queda do Moro, né, muito obrigado então, Maria de Fátima, a queda do Moro pode sim significar uma dificuldade maior da dominação dos Estados Unidos. Muito obrigado, Helder Flameyer. Léo, convido o deputado Rogério Correia para debater sobre queda do juiz herói da rede golpista.
O povo de Copacabana, Morumbi, Savassi não dorme hoje. Muito obrigado, Helder Flameia. Helder, eu tô no interior agora, mas se eu tiver uma oportunidade eu vou ver se eu converso sim com o Rogério Correia. Ficava bem mais fácil quando eu estava na capital. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Que bom, Márcio Santos voltou. Tinha muito tempo que eu não vi o Márcio Santos por aqui. Léo, todo esse esquema cai por terra. Não somente o triplex, mas também o do sítio e tudo que tiver ligação com a Lava Jato, certo? Todo o processo do ex-presidente Lula que tenha envolvimento do Sérgio Moro ou do Dallagnol, tecnicamente falando, cai por terra. Isso é uma coisa que mostra que esses processos precisam ser anulados. A parcialidade do juiz Sérgio Moro. No caso, todos os processos do Lula praticamente são com o juiz Sérgio Moro, que o Moro era o juiz do Lula. Então, todas as decisões do Sérgio Moro precisam ser anuladas. O que não é anulado num caso desse, pessoal? São decisões que não influenciam no processo. Por exemplo, e mesmo assim pode ser, porque nesse caso é muito grave, mas uma tomada de depoimento, né? O que está escrito no depoimento continua, mas uma decisão, todas as decisões, tecnicamente falando, precisariam ser anuladas, mas estamos vivendo um período que a gente chama de período de exceção. É um período dentro do qual as regras não se aplicam como deveriam. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Muito obrigado, deixa eu agradecer, vai mudar, é só questão do computador trabalhar. Lu Coimbra, muito obrigado, Lu Coimbra, pela contribuição, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E muito obrigado, Brasil Anti-Rede Globo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço de coração. E eu gostaria de pedir para vocês que ainda não estão inscritos nos meus canais, que se inscrevam, por favor. Quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, compartilhe no Facebook, curta a página no Facebook, mas se inscreva também no YouTube. Pessoal, por que é importante se inscrever? Se você se inscreve, você recebe as notificações. Essa live acontece todos os dias. Eu vou voltar a transmitir o programa Léo ao Quadrado, que acontece também todos os dias. Eu vou voltar a transmitir nesses canais, é só uma questão de acabar de ligar os cabos aqui, né? Porque eu mudei de Belo Horizonte para Ponte Nova, muita coisa mudou no canal. Vou voltar a fazer essa transmissão e, obviamente, vou voltar a fazer os vídeos curtos. Marque, então, curta o canal, se inscreva, marque para receber todas as notificações. Eu vou tentar fazer sempre cortes sucintos. Esse vídeo aqui, amanhã, vocês vão ver alguns cortes dele, cortes pequenos, e eu vou voltar também a fazer os vídeos curtos sobre esses assuntos, que agora as coisas já estão normalizando aqui. Então peço, por favor, se inscreva. O canal do Estopa, que é esse canal aqui, está com 35.308 nesse momento, então conto com vocês para se inscreverem, quem estiver assistindo aí e não for inscrito. E o outro canal, que nesse momento está com 171.365. Então quem puder, se inscreva também no canal Leonardo Estopa. Por que isso faz uma diferença grande? Se você não receber a notificação de um, você vai receber a notificação de outro. E acreditem, o YouTube simplesmente corta as notificações, mas essa live acontece todos os dias às 10h30 da noite, com exceção daquele dia que o bicho estiver pegando. Então, deixa eu agradecer aqui, deixa eu pedir a vocês então que compartilhem a reprise